Estamos prestes a vivenciar uma terceira guerra mundial. Um amigo meu do Rio de Janeiro, há uns 3 anos atrás, ele falou comigo: Gabriel, tu já ouviu falar na profecia de 1968? Eu disse não. Ele falou: você precisa ter conhecimento. E ele me mandou essa profecia, inclusive essa profecia foi publicada por vários jornais e também por Israel. É uma profecia autêntica. E eu vou ler essa profecia só para você ter uma ideia do que Deus falou através dessa irmã. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito sobre os servos e as servas e profetizariam. E Deus deu essa profecia para a mulher. Uma senhora de 90 anos de idade, da cidade de Valdres, na Noruega, teve uma visão de Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos teve reuniões na cidade onde esta mulher residia. Ele se encontrou com ela e lhe relatou o que vira a senhora. Ele anotou tudo, mas achou aquilo muito estranho e guardou a profecia em uma gaveta. 30 anos depois, decidiu que era hora de compartilhar a visão daquela mulher com outras pessoas. Aquela senhora de Valdres era uma mulher confiável e uma cristã fervorosa, de boa reputação na igreja e na comunidade local. Eis o que ela viu. Olha só. Vi os tempos logo antes da volta de Jesus, antes do romper da terceira guerra mundial. Vi os eventos com os meus olhos naturais. Vi o mundo em forma de um globo. E vi os países da Europa, vi a Escandinávia, vi a Noruega, vi certas coisas que acontecerão logo antes do retorno de Jesus, antes da última calamidade. Calamidade esta que a humanidade nunca experimentou. Ela mencionou em 4 ondas. A primeira onda, antes de Jesus retornar, antes do começo da terceira guerra mundial, haverá uma détente. Termo francês que indica uma flexibilização tensa, especialmente em uma situação política como nunca houve. Haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente. Haverá muitos anos de paz. Lembre-se, ela viu isso em 1968, no auge da Guerra Fria. Emanuel Minos. Neste tempo de paz, haverá desarmamento de muitas nações, também na Noruega, que não estará preparada quando chegar a guerra. A terceira guerra mundial começará de uma maneira imprevisível e de uma forma que ninguém supõe, e a partir de uma região de onde não se espera. Olha, essa primeira onda cumpriu-se. Ela viu o termo détente, uma flexibilização entre as superpotências do Ocidente e do Oriente. Desde a Segunda Guerra Mundial, houve diversos conflitos em Israel, alguns países do Oriente Médio, mas guerras grandes, não. Então, no auge da Guerra Fria, que era a guerra onde as pessoas estavam se armando, se preparando para possíveis conflitos, ela teve essa visão de uma flexibilização. Ninguém imaginava, mas se cumpriu. Veio ter guerra grande a partir da Rússia com a Ucrânia. Mas até então teve um período de paz entre as superpotências. Mas agora a gente vê que essa paz acabou. Mas se cumpriu todo esse período. Segunda onda, e essa me chama a atenção. Os cristãos ficarão mornos como nunca antes e se desviarão do verdadeiro cristianismo vivo. Os crentes não quererão mais ouvir pregações penetrantes, não vão querer ouvir mais como antigamente sobre o pecado e a graça, a lei e o evangelho, arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas: prosperidade e paz. O importante será ter sucesso, ser alguém, possuir bens materiais, coisas que Deus nunca prometeu desta maneira. As igrejas e as casas de oração ficarão cada vez mais vazias. Em vez de pregações como as que se faziam antigamente, com temas tomar a cruz e seguir a Jesus, a diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos, onde deveria haver pessoas para ouvir arrependimento e avivamento, isto é,
aumentará marcante antes da volta de Jesus. Olha só, irmão, diversão, arte e cultura. Você vê que ao invés de comporem sobre Cristo, estão compondo sobre cultura. Aquela música que fugiu totalmente do que é cristianismo, aquela música Auê, onde diz que o Zé vai entrar, a Maria vai sambar e vai haver Auê, não sei o que. Tudo cultura. Estão substituindo a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho. Olha só, a mensagem vai ser trocada, a mensagem de pregação contra o pecado, de arrependimento, vai ser trocada por uma mensagem de prosperidade e felicidade. Muitos pregadores deixaram de pregar a verdade e viraram coaches. A mensagem dele é só prosperidade, é só a mensagem, olha que interessante, prosperidade e felicidade, né? O importante é ter sucesso, o importante é ser alguém, o importante é possuir bens, coisas que Deus não prometeu desta maneira, porque Deus abençoa o crente, abençoa, nunca viu o justo passar fome, nem sua descendência mendigar o pão, não falta nada na mesa dos crentes, mas estão trocando o que é evangelho. Servir a Jesus não é para ser rico. Faça, aleluia, um bom trabalho na sua empresa, talvez você enrique, invista bastante naquilo que você quer investir, talvez você enrique, mas igreja não é lugar de enricar, igreja não é lugar, aleluia, de viver uma vida de luxo. A gente vê pregador que vive ostentando em Mercedes, BMW, carros de luxo, hotéis de luxo, mas no dia do juízo, Deus vai requerer, aleluia. Olha só, terceira onda, haverá uma desintegração moral como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. Parêntese, não creio que o conceito de se viver juntos sem se casar exista em 1968. Emanuel Minos não acreditou, porque em 1968 ninguém se ajuntava. As pessoas serão muito impuras antes de se casarem. A infidelidade matrimonial será algo natural, comum, e todas as suas justificativas. Esse tipo de coisa invadirá a igreja e os justificaremos. Até os pecados contra a natureza humana, você sabe bem o que é, né? Logo antes da volta de Jesus, os programas de TV serão terríveis como nunca antes. A TV era recém-chegada em 1968 na Noruega. Os programas de TV serão cheios de violência, ensinando as pessoas a matar e a destruir uns aos outros. E as ruas ficarão inseguras. Pessoas imitarão cenas vistas na TV. Não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muitas. Ela não conhecia a palavra canal de TV como nós conhecemos hoje. Por isso ela falava estações de TV. As estações serão muitas, como hoje são as emissoras de rádio, e serão repletas de violência. As pessoas usarão as estações de TV para se divertirem. Veremos terríveis cenas de assassinato, de pessoas destruindo umas às outras, e isso se espalhará por toda a cidade. Cenas de sexo explícita serão mostradas em TV aberta. Coisa íntima de um relacionamento conjugal será mostrada em TV aberta. Naquela ocasião, disse que não acreditava, porque naquela época, Emanuel Minos questionou essas coisas, de um relacionamento. Naquela época protestei e disse que havia um parágrafo em nossa Constituição que proibia esse tipo de coisa. Em 1968, a TV que tinha chegado no Brasil era a TV Tupi, né? Era a única TV que tinha no Brasil. Eu lembro quando eu era pequeno, a novela Pantanal, que mostrava algumas cenas impuras, passava quase de madrugada, porque tudo era censurado. E ela disse que tudo seria mostrado em TV aberta. Hoje nós temos que ter cuidado com o que os nossos filhos estão assistindo, porque até desenho de criança está mostrando imoralidade explícita. Ela diz cenas de assassinato, e as pessoas se comportariam conforme. Olha aí, tudo que acontece nas séries, as pessoas adorando e se alegrando, ficando feliz com séries chamada Lúcifer. As pessoas reverenciando Lampião como se ele fosse um herói, sendo que Lampião foi um bandido perigoso que matou, roubou e maltratou muita gente. As pessoas assistindo séries como La Casa de Papel e torcendo para os bandidos. A criminalidade aumentando. Tudo que passou em TV aberta, hoje a gente vê ao vivo. É filho matando pai, pai matando filho. Tudo que essa mulher ela preveu, aconteceu. Olha só, quarta onda, gente de países pobres invadirá a Europa. Em 1968 não havia esse tipo de imigração. Emanuel Minos. Virão para a Escandinávia, Noruega, serão
tantos que as pessoas se sentirão incomodadas à presença deles e tratarão com dureza, e receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da grande guerra. Então se completará a medida de nossos pecados. Protestei quanto ao tema de imigração e não entendi no assunto naquela época. Não havia esse tipo de imigração em massa. Você vê o que Deus mostrou para ela, cumpriu. As pessoas de países pobres migraram para a Europa e lá foram tratados com dureza, expulsos de lá. Nós vimos recentemente Portugal, os Estados Unidos, países da Europa expulsando os imigrantes de países pobres. Naquela época não existia isso. Emmanuel até questionou. A mulher chorava e dizia: eu não verei essas coisas. Você sim. Isso aqui é forte. Então Jesus de repente voltará e começará a terceira guerra mundial. Será uma guerra curta. Ela viu a guerra em sua visão. Olha o que ela diz: as guerras que eu presenciei são como brincadeiras de criança comparada à guerra que virá e se encerrará com uma bomba nuclear. Meu Deus, é forte. Aleluia. Olha aqui. As guerras que eu presenciei em vida são comparadas a brincadeiras de criança e se encerrará com uma bomba nuclear. O resultado será: ninguém conseguirá respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes, como a América, Japão, Austrália e as nações ricas. A água ficará contaminada. Não poderemos mais lavrar o solo. Consequentemente, restaurar apenas um remanescente. Os que restarem dos países ricos tentarão fugir para os países pobres, e estes os tratarão com a mesma dureza em que foram tratados. Olha só, ela diz que a guerra será curta. De uma bomba atômica, nós vimos agora aquele ditador da Coreia. Ele anunciou em público que a bomba que ele tem lá é capaz de explodir uma nação inteira. Nós estamos vendo, a Rússia também alertou: eu tenho bomba para destruir uma nação inteira. Os Estados Unidos também alertaram: temos bomba para destruir uma nação inteira. Olha só, a partir da Venezuela, o que aconteceu no Irã. O mundo está em alerta. A igreja está vivendo esse sono. A desintegridade moral está acontecendo. Está tudo aí. A qualquer momento a trombeta vai tocar. É claro que a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Tudo que ela preveu aconteceu até agora, menos a volta de Jesus e a terceira guerra mundial. Pregador, será que Jesus vem antes da grande tribulação? Será que Jesus vem antes? Aleluia. Muita gente defende que Jesus vai vir depois, outros defendem que Jesus vai vir antes. Mas ele vindo antes ou depois, a igreja precisa estar preparada.